Não, não, irmão. Minha Bíblia é bem clara. Se alguém deixar a sua mulher e casar com outro, que se não seja por carro de adultério, quem casar com ela comete adultério, e quem casar com ele comete também. É isso que a Bíblia diz. Então, quando Deus faz uma profecia, veja só, Deus tinha ungido Davi a rei, não tinha? Davi encontra Saul lá, e Abissai, seu sobrinho, diz assim: mata, o Senhor entregou na tua mão, não precisa nem tu matar, deixa comigo. Davi disse aqui, ó, Deus foi quem fez a promessa. Ele subirá para a batalha, Deus será com ele, mas eu não estenderei a minha mão. Tudo que o diabo queria era que Davi se apressasse. O que tem de pessoas que recebem uma promessa para ser pastor, e aí a partir ele diz: eu sou pastor, e ele sai atrás de um pastor maluco que bota a mão na cabeça dele e diz: Deus já disse, só basta botar. Porque não espera o tempo de Deus. E toda fruta. Outro dia eu estava estudando sobre algumas frutas, e alguém perguntava por que a fruta do supermercado não era boa quanto a que estava lá no plantio. Ele disse: porque a gente tira verde para ela durar. Ela amadurece, mas ela fica sem sabor. Então assim é o crente. Davi foi ungido e no mínimo 7 anos ele passou sem reinar, esperando a vontade de Deus. E eu estou falando aqui de ouvir a voz de Deus. Desde o dia que Deus falou comigo para me sair para montar esse ministério, passaram 8 anos. Desde o dia que o pastor Edmilson, meu pastor, me chamou e disse: Johnny, ele disse, parece ironia, mas o teu ministério não cabe dentro da Assembleia de Deus. Prepara uma liderança para ti, porque Deus vai te levantar daqui. E eu passei 8 anos, mais ou menos. Quando nós saímos, eu tinha vários nomes, pastor Ednando, na tela do meu computador de igreja, que eu achava que era, e não foi nenhum daqueles. Porque o primeiro que eu era apaixonado, eu dei para Chile, para a pastora Chile, e seria o nome do meu ministério, que era o nome do nosso ministério de louvor lá de Santa Geração. Igreja Aliança Eterna da Fé, que era o ministério de louvor Aliança Eterna da. Então, que foi até o pastor Ednando que fez a logomarca, que era um coração com a aliança no meio, que foi a Dani Gato, irmã da Iris Gato. É muito gato. Que Deus deu a palavra para ela, e quando foi, surgiu. E quando o pastor me chamou para ser pastor na Assembleia de Deus, eu disse: mas o senhor não disse que eu ia ser pastor fora? Ele disse: não te preocupa, Deus está te preparando. Aceita o chamado, porque quando tu sair, tu já é pastor. Então por isso que não foi surpresa para o meu pastor quando eu disse que eu ia sair, porque ele mesmo tinha dito para mim. Então vamos voltar aqui. Então a Bíblia diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra de Deus era de muita valia. Diga, de muita valia. Ou seja, era muito valiosa. Eu pergunto, qual é o valor que a palavra de Deus tem para você? Ah, pastor, é poderosa. E por que você anda doido atrás de ouvir outras coisas? Se a palavra de Deus for valiosa, ela basta. Hoje, sabe, irmão, eu sou assim, eu oro e eu confio na palavra de Deus. Se Deus quiser falar alguma coisa mais comigo, Ele enviará o profeta
é o profeta. Então aprenda a ouvir a palavra de Deus lendo a palavra, lendo a Bíblia. Aprenda a ouvir a palavra de Deus, aleluia, sentado no seu banco e ouvindo alguém pregar. Porque a igreja é mais vitoriosa. Agora pastor, o senhor crê em profecia? Claro. Se eu gosto de profecia, eu amo. Oxalá que todos nós fossem profetas. Eu peço esse ministério para mim. Isso é coisa maravilhosa. E não é contra você querer não, porque eu também quero. Mas hoje eu me contenho. Porque antes, eu vou contar para vocês, na época do pastor Robson, pastor Mário, a gente estava tão que quando a gente já não se conformava mais com a palavra do altar. Eu queria ter profecia. E um dia eu recebi uma que governou a minha vida e me causou um prejuízo de 235 mil reais. Porque eu estava planejando e alguém veio e disse: olha, o que tu está planejando é do Senhor, vai, faz. E só faltou dizer o nome do negócio. E o governador, o vice-governador me chamou, eu fui lá, ele me deu um amigo dele para estar comigo e eles me colocaram num prejuízo de quase 235 mil. Que eu passei anos para pagar. Todo mundo ganhou dinheiro, menos eu. Então, porque eu não analisei a se foi Deus que falou, eu não sei. Eu só sei que deu errado, por isso que eu digo que não foi Deus. Mas eu estava tão ansioso, que eu estava tão louco pela profecia, que eu digo: é de Deus mesmo, o negócio é de Deus. Agora eu vou fazer. E hoje eu creio, mas eu estou cauteloso, porque eu aprendi lendo o livro dos grandes homens que o diabo se aproveita disso e coloca atalho. Receba a profecia, mas na hora de você concretizar, que chegar alguém falando, analisa todo o contexto. Porque o diabo pode fazer o que ele fez com o profeta novo: enviar um profeta velho para profetizar e botar ele na boca do leão. Às vezes dá errado, não é porque não era Deus, é porque o diabo atalhou o caminho de Deus e colocou uma isca, e nós estávamos tão loucos para acontecer que nós pegamos. Mas eu quero dizer para você que eu tenho muita esperança de que nossos ouvidos espirituais, e que aquela louvor que diz: abre os meus ouvidos que eu quero ouvir, abre os meus olhos que eu quero ver, abre meu coração, teu grande amor, teu grande amor. Eu creio que esse tempo está chegando, pastores. Eu creio que esse tempo está chegando. Sabe, irmãos, eu queria que todos nós aqui nos levantasse, aleluia, na direção de Deus, para fazer a voz. Abre os nossos ouvidos. Mas é importante. Pode soltar esse louvor. Queira. E nessa noite nós vamos pedir ao Senhor: abre os meus ouvidos, ó Deus. Abre o meu coração. Esse é o original, não, né? Eu acho que é. Eu quero que você ouça. Eu não estou interessado em pregar isso aqui tudo, não. Eu quero que você saia daqui consciente e ouça a voz de Deus. Deus se importa com você. Ele quer que você ouça. Pode dar mais som. Abre os meus olhos, eu quero ver. Que o Senhor nos dê visão. Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor. Sinta. Uma coisa é saber que Deus me ama, outra coisa é sentir o amor dele aqui, ó. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir.
Deus, que eu quero ver. Abre o meu coração, Abre meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Diga pra ele se eu quero. eu quero me apaixonar outra vez. Aleluia, se apaixone. Esperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Glória a Jesus. Eu quero me apaixonar outra vez. Oh, aleluia. Quero me desesperar, me desesperar. Se apaixone. Talvez um dia você foi homem apaixonado. Quero perder o sono. Você queria que tivesse um tempo para servir a Deus, para adorar, mas talvez esquecer. De amor por ti. O Senhor quer que você tenha sede. Abre os meus ouvidos. Aleluia. Ouvir. Tu és o nosso Deus. Olhos eu quero ver. Meu coração. É importante sentir, queridos. Não quero sentir meu grande amor. Você não imagina que é um homem sentir o amor de Deus. Teu grande amor. Eu quero dizer para você que eu já fui um crente amargurado. Eu quero me apaixonar Se apaixone outra vez. por Deus. Quero me desesperar. Mas desde o dia que eu comecei a pedir de Deus que eu queria sentir o amor dele, a minha vida mudou completamente. Outra vez, queimando de amor. Que o seu coração queime de amor por Deus, porque vai ser essa essência que vai fazer você romper. Aleluia. Que o amor de Deus venha nos atrair, como um imã atrai um ferro em sua direção, até que ele cole, no nome poderoso de Jesus. Amém? A Bíblia diz que o jovem Samuel servia ao Senhor, mas ele não conhecia a voz de Deus, não é isso? Ele servia ao Senhor perante Eli. Ou seja, até então Samuel andava na sombra de Eli. Assim tem muitos de nós, ou somos assim. Nós servimos a Deus, mas ainda não ouvimos ou não sabemos identificar a sua voz. Porque nós sempre estamos servindo a Deus através de alguém, auxiliando alguém. Mas chega o tempo que Deus está dizendo: eu não quero que tu me sirva mais através de alguém. Eu tenho uma frente de trabalho para ti, eu tenho uma missão para ti. Aleluia. Hoje você vai ser, aleluia, alguém que vai ter experiências comigo. Eu imagino Samuel vendo muitas experiências com Deus, mas não era dele a experiência, era de Eli. Ele servia a Deus. A Bíblia diz, é bem clara, e o jovem Samuel servia ao Deus perante Eli. Ou seja, ele servia a Deus servindo Eli. Eli pedia alguma coisa, ele dava, mandava ele fazer. Mas tem hora, é aquele camarada que só ora quando o pastor convoca, aquele camarada que só vai evangelizar quando alguém chama, é aquele camarada que só faz alguma coisa na igreja, seja no físico, quando alguém convoca. Deus está dizendo: ei, chega de ser sombra dos outros, chega de andar na sombra dos outros, chega de andar atrás de alguém, aleluia, chega de ser torcida de futebol.
eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero que agora você assuma frente. Eu quero que você ouvia a voz de Deus através de alguém. Eu falava com alguém e você ouvia, mas agora eu quero falar com alguém através de você. Eu quero que você seja meu canal. Eu quero que você, aleluia, seja meu porta-voz. Servindo a Deus. Por isso que o tema é ouvindo a Deus, ouvindo a voz de Deus para uma missão. Porque até então a missão de Elias de Samuel era servir Eli, né? Ei, irmão, olha aqui para mim. Diga: quem serve homens, quem serve apenas homens, só vai ouvir voz de homens, e só vai se mover quando os homens mandam ele se mover. Diga: quem serve a Deus vai ouvir a voz de Deus, porque Deus vai falar com ele e vai fazer ele se mover. Então saia das trincheiras. Deus quer te entregar missões. Talvez você tenha vivido sempre fazendo o que alguém lhe pede. O pastor pediu para orar, o pastor pediu para isso, o pastor pediu para ele. Não, tem atitude. Deus estava dizendo: chega, Samuel, você tem que ter atitude. Você tem que se comportar agora como homem, aleluia, que vai trabalhar comigo, aleluia. Até então você recebia a ordem só de Samuel, só de Eli, mas agora você vai ouvir a minha voz, e eu vou determinar, e você vai fazer. Antes você olhava e via eu falar com Eli e Eli falar com as pessoas, mas agora eu quero que você seja também um porta-voz, inclusive para Eli. Aleluia. E a palavra de Deus era de muita valia, certo? Mas naquele tempo tinha cessado a visão, tinha cessado os dons, pastor Adinando. E eu quero dizer a você: Deus quer restaurar os dons na igreja. Quando você se colocar diante de Deus, Deus quer restaurar. O dom de cura tem cessado na igreja, mas eu profetizo que você vai ouvir a voz de Deus hoje. Você vai se levantar e Deus vai liberar o dom de cura, o dom de visão, o dom de profecia, o dom de operação de maravilha, o dom de não falar em língua, o dom de discernimento de espírito, o dom de profecia, o dom da palavra de conhecimento, o dom da batalha espiritual, o dom do amor. E você vai sair, aleluia, sendo voz de Deus. Aleluia. E não tinha visão de Deus. Diga: Deus me chamou para restaurar. Diga: o Espírito do Senhor está sobre mim para restaurar os dons de Deus, para que seja restituído no meio da igreja. Aleluia. E a Bíblia continua dizendo que sucedeu que naqueles dias, estando ali deitado no seu lugar, seus olhos já começavam a escurecer. Sabe, querido, às vezes nós estamos com nossos olhos escuros. Nós já não conseguimos ler a palavra de Deus, e Deus já não fala conosco como falava antes. Nós já lemos a palavra de Deus somente pelo instinto religioso, porque sabemos que ler é bom, mas já não sentimos mais nada. Talvez aqueles arrepios, aquele regozijo que você sentia lá atrás quando lia a palavra, você não sente mais. Talvez seus olhos se escureceram e talvez a palavra já não resplandece mais. Mas eu quero ministrar restituição, aleluia, restituição na sua vida, renovação, aleluia. Louvado seja Deus. Deus lançará luz aos seus olhos espiritual, e quando você colocar os seus olhos na palavra, o Senhor vai falar contigo, o Senhor vai te dar palavra, o Senhor vai te dar visão, o Senhor vai te dar profecia, o Senhor vai falar, o
Ora mandaka sobereka na yoka. Rei comama calabas corecai. Oh, recalaraba chomekai. Rei, o decalaraba chorere calaraba maia. Lei funai conehai. Lei conerehai minehai. Rei comamahai colere calarabadai. Oh, remandarabana calarara calara calara calara. Espírito Santo, sopra sobre a tua igreja. Sopra, 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 Espírito Santo, em nome de Jesus. E começa a abrir os olhos, abrir os ouvidos, começa a encher o coração. Oh, aleluia. Seja fortalecido no Senhor. Oh, ramai condereba chore caramara. Aleluia. Estando Samuel deitado, antes da lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Diga, eu preciso ouvir a voz de Deus, antes que a lâmpada de Deus se apague. A lâmpada de Deus representa o Espírito Santo. Aleluia, querido, aleluia. Às vezes nós não ouvimos a voz de Deus porque a lâmpada já apagou, acabou a sensibilidade, acabou a luz. Nós não conseguimos olhar e ter esperança, porque tudo que tem nas nossas vidas é treva. A carne cegou, o materialismo cegou, alguns dissabores nos cegaram os olhos. Não deixe a lâmpada de Deus se apagar. Não deixe a lâmpada de Deus se apagar. Porque a lâmpada de Deus, aleluia, é o Espírito Santo de Deus, aleluia, que quer falar dentro de você. Não apagueis o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Antes que a lâmpada de Deus apagasse, estava Samuel deitado. E o Senhor chamou e disse: Samuel. Ele disse assim: eis-me aqui. Você pode dizer eis-me aqui? Você pode afirmar isso diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Ora mãe coterrai. Lei colerrai conacanecai. Oh meramai comeremamai. Se todos nós dissermos eis-me aqui, este bairro vai ficar picando para que nós viemos ganhar e invadir, aleluia, aleluia, ganhando almas para o reino de Deus. Oh, o Senhor quer te chamar. Ele te chama para oração, Ele te chama para adoração, Ele te chama para a ação. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E chamou Samuel disse: eis-me aqui. Diga, quando eu não conheço a voz de Deus, Ele fala, e eu penso que é apenas o pregador falando. Diga, quando eu não reconheço a voz de Deus, quando Ele fala, eu penso que é apenas os homens falando ou me criticando. Quando você não conhece a voz de Deus, o pregador fala, e aí mexe no seu erro, você sai da igreja irritado dizendo: estava jogando indireta para mim. Não é assim que acontece? Tem uns que ainda vão pro Face. Quando nós não entendemos a voz de Deus, sabe o que nós dizemos? A pregação foi boa, o pastor falou isso. Foi o pastor ou foi Deus? Pois é. Então nós precisamos mudar. Deus falou isso através do pastor, Deus falou aquilo através da Elisângela. O que eu vejo, irmãos,
Olhe para mim. Às vezes Deus fala conosco através de pessoas, mas o ressentimento que nós temos contra essa pessoa, sabe o que nós dizemos? Estava lá se mostrando, querendo ser santa, querendo ser santo. Deus está falando e você, sabe por quê? Porque o ressentimento, a disputa, a despeita faz com que você só veja as pessoas. Eu sempre digo, Deus trabalha com a obediência, e Deus vem por aquilo que é menos evidente. Aprenda a ouvir a voz de Deus, mesmo que seja alguém que te desqualifica lá fora. Mas quando Ele estiver no altar, se tocar naquilo que você está vivendo contrário, ou naquilo que você está deixando de fazer, entenda que é a voz de Deus. Mas o que eu vejo hoje na igreja é: olha, o culto foi uma bênção, o pastor falou isso, o fulano falou isso. Olha, a pregação do Edson foi boa. Foi a pregação do Edson ou foi a palavra de Deus? Nós precisamos mudar, porque o Deus está dizendo, se nós formos olhar para dessa forma, não existe palavra de Deus, porque tudo que tem na Bíblia foi falado através de homens. São poucas as palavras de Deus que Deus falou diretamente. Uma hora ou outra Ele falou, mas quando Ele falou, quem transmitiu a voz foi homem, quem deu voz. Então nós temos que entender, e muitas vezes nós achamos que não é para nós, ou que aquilo era apenas alguém falando com desabafo, dando agulhada. Samuel pensava que era quem? Pensava que era Eli. Quantas vezes Deus falou com você através desse altar, e você pensava que era o fulano, que era o irmão A, que era o irmão B, e você entendeu apenas como opinião do quem estava aqui, ou como ponto de vista, e Deus estava dizendo: não, era eu. Só que você estava focado no homem, você não está esperando eu falar com você. Então quem não espera Deus falar com ele, passa desapercebido. Quando nós não esperamos Deus falar conosco, Ele fala e nós não ouvimos. Sabe por que Samuel não ouvia? Porque ele não esperava. Ele vai 3 vezes, né? Diga: ainda bem que a misericórdia de Deus é muito, muito maravilhosa. Sabe por quê? Porque Samuel não esperava, e ele fez isso 3 vezes. Diga: a voz da experiência é muito importante. Sabe por quê? Quem foi que descobriu que era Deus falando? Foi Samuel ou foi Eli? Eli. E queridos, eu vejo jovens, pessoas novas, às vezes querendo medir comigo força, achando que sabe mais do que eu, achando que tem mais experiência que eu. Eu sempre digo: cuidado com Roboão. Com Roboão, que foi se aconselhar com jovem, podendo se aconselhar. Eu lhe pergunto: o que você está fazendo? As roupas que você está vestindo, o modo de cabelo que você está usando, está sendo aprovado por quem? Se você perguntar lá pelo mundo, e uma mulher perguntar para o homem do mundo, dizer: qual é a roupa que eu visto? Ele diz: quanto mais mostrar para mim é melhor, não é isso? Mas se perguntar para o crente, ele vai dizer: quanto mais coberto, melhor. Você está imitando o mundo, ou você quer que o mundo limite? Deus falou com Samuel, mas ele não estava imitando o mundo, não. Samuel estava servindo Eli. Diga: servindo Eli. Eli era o pastor.
Samuel não era nada. Deus quer chamar pastor Mário Samuel para 3 missões. Deus vai colocar ele como juiz, como profeta e como sacerdote. Pense, Deus chama um camarada que está apenas servindo alguém. Ei, olhe para mim aqui. Ah, pastor, eu não sou nada não, eu não sou nem digno. Você sabe quem era Samuel? Samuel não era da turma levítica. Ele não era da linhagem levítica. Ele era efraimita. E Deus muda, porque ele tinha dito que só quem poderia ser sacerdote era a tribo de Levi, era da linhagem de Arão. Mas Samuel assume a postura, e ele passa a ser as 3 coisas, porque Deus chama e muda. Sabe o que eu vejo? Deus chamou você aqui, e Deus quer usar você e toda a sua geração. Mas se você se fizer negligente, Ele chama outro que está lá fora e põe no teu lugar, aleluia, para provar que Ele não precisa de ti. Ele quer te honrar, mas se você não quiser, Ele chama outro. Ei, irmão, quer ver um homem ser substituído à frente do trabalho? É ele deixar de ouvir a voz de Deus. Eli, por que Deus não falou mais com Eli? Porque ele não ouvia mais. Deus disse assim: tu está honrando mais teu filho do que a mim, porque tu está violando a minha lei para favorecer teus filhos. Eu estou falando contigo e tu está fazendo vista grossa. E Deus não falou mais com ele. Agora Deus quer falar para ele, mas não fala com ele. Ele chama Samuel, mas ainda por sua experiência, ele pergunta. E ele diz: é o Senhor. Ele estava dizendo: o teu tempo está chegando. Ele estava querendo dizer assim: ó, Deus está te chamando. O Senhor está te chamando hoje. O Senhor não quer que você seja apenas um mocinho ou uma mocinha que serve água ou cafezinho. Ele quer que você seja alguém que faça a diferença. Ele quer marcar a tua vida. Ah, pastor, mas eu não sou nada. Aleluia. Samuel não era nada, não fazia parte da família sacerdotal e muito menos da tribo de Arão, mas Deus enxertou. E a partir dali, diga: Deus é capaz de quebrar protocolo para usar alguém que está disposto a ouvir a sua voz. Ele estava aquilo que o louvor disse. Ele estava cansado, ele estava trabalhando muito, estava enfadado, já não queria mais se desgastar. E aí Deus chamou ele. O versículo 7 diz: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Viu que ele trabalhava para o Senhor no versículo 1? Diz que ele trabalhava para o Senhor, ele servia o Senhor diante de Eli. Sabe como é que é? Samuel servia a Eli, para ele. Aqui nessa igreja, já teve gente que disse para mim: eu não vou fazer a obra, não vou à frente me matar, porque depois é o senhor e sua esposa que vai estar num bem bom. Eu disse: então você não trabalha para Jesus. Você está pensando que isso é uma empresa?
Você está pensando que isso aqui para mim é luxo, estar aqui à frente, isso aqui é responsabilidade. Tudo que eu quero é que Deus levante alguém do meio de vocês, que preserva a visão e o chamado de Deus, e que tenha capacidade para tocar. Que eu tenho orado para Deus, levanta alguém, antes que eu me canse. Aleluia. Então o que é que eu quero dizer com isso? Você não trabalha para homem, irmão. Você pode até, as suas atitudes servir a alguns homens. Você pode até entregar a oferta e entregar aos homens, mas é Deus que recebe, aleluia. É o Senhor que recebe, então você trabalha para Deus. Quem trabalha para homem, aleluia, servindo apenas homem, não conhece a Deus. Samuel estava lá há tantos anos e a Bíblia diz que ele ainda não conhecia ao Senhor. Mas lá em Amós, eu acho que é Amós que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Depois ele diz: se alguém tiver que no seu orgulho, não se exalte o rico pela sua riqueza, nem o sábio pela sua sabedoria, nem o forte pela sua força. Se alguém tiver que se orgulhar, se orgulhe de conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor. É importante ouvir a voz de Deus. Quando o homem identificar que Deus está falando com ele através de alguém, nunca mais ele será o mesmo, porque onde a voz de Deus chega, ela faz algo maravilhoso. Então Samuel não conhecia o Senhor. Quem Samuel representa hoje nesse estágio? Aquelas pessoas que se sentem tão pequenas, que dizem: não, eu vou estar aqui, vou estar servindo. O que eu posso fazer? Eu posso filmar? Eu vou filmar. Ei, você não está servindo a homem, você está servindo a Deus. Talvez filmar seja um momento apenas. Por isso que quando você está no lugar, você apenas tem que treinar alguém, porque logo Deus vai te chamar para frente maiores. E quando você for, tem que ter um Josué, amém? Aleluia! Tem que ter um Josué. E talvez você vai dizer: não, eu estou servindo aqui, isso aqui está bom. Não está não. Porque Deus quer te dar experiências maiores. Deus quer te levar a lugares maiores. Deus quer te dar responsabilidade maior. Deus quer que eu ouvir a tua voz dizendo assim, Deus dizendo assim: eu estou te chamando, eu estou te chamando. É eu que estou te chamando, é eu que te capacito. Foi eu que te chamei, foi eu que dei ordem para te ungir. Foi eu que estou te chamando. Então põe-te em pé e eu falarei contigo. Deus poderia ter dito para Ezequiel: ei, eu estou te chamando profeta, mas disse: te dispõe. Tu está disposto? Então eu vou falar. E a palavra do Senhor diz que até então Samuel não tinha tido experiência de manifestação. Eu quero dizer para você, eu quero profetizar que Deus vai te dar experiência extraordinária essa semana. Aleluia, você vai ter experiências com Deus, aleluia. Seja em sonhos, seja em pessoas que Deus vai colocar na tua frente, aleluia, para você dar uma palavra, e você vai se maravilhar do que Deus vai fazer através da sua palavra. Deus vai te mostrar um lar, Deus vai te levar em algum lugar, que vai ter uma pessoa que tu vai falar, e depois ela vai testemunhar e dizer: olha, aquilo que você falou mudou a minha história. Tiro me deu uma paz, aleluia. Aquilo que você falou, aleluia, trouxe, aleluia, um refrigério. E você vai glorificar a Deus. Não se ache pequeno, não se ache insignificante. Não ache que você está que nem Samuel, dizendo assim: eu acho que eu sou mais um filho adotado. Eu acho que eu estou aqui porque me jogaram aqui. Eu sou mais um adotado. Função sacerdotal não é para mim. Eu nem sou da família de Arão, eu nem sou da família de Levi, então eu apenas sou um hóspede aqui do templo. Mas Deus estava dizendo: Samuel,
Você foi entregue, aleluia. Eu te gerei para ser um juiz, eu te gerei para ser profeta, eu te gerei, aleluia, para ser um sacerdote, alguém, aleluia, que eu vou enxertar, aleluia. O Senhor te enxertou na videira, o Senhor te enxertou na sua igreja, porque Ele sabe, Deus não te chamou por engano, Ele conhece, aleluia. Somente confia e ora para que Deus possa abrir teus ouvidos e você ouvir a voz de Deus. E ali, aleluia, quando nós chegamos no 9, na terceira vez, ele chegou até Eli, e ele entende que é Deus. E aí ele instrui ele. Quantos querem ser instruídos por Deus? Diga: enquanto eu não ouço a voz de Deus direto comigo, falando comigo, eu tenho que estar atento a vozes e as orientações dos meus líderes. Enquanto você não tem conhecimento, discernimento para discernir a voz de Deus dentro de si. Por que eu digo isso? Porque tem gente que às vezes diz que é Deus e depois fica com dúvida se é ou não é. Então se deixe ser guiado pelos seus líderes. Porque como Samuel não sabia, não conhecia, ele vai o quê? Sendo guiado pro... Você já parou para perguntar o porquê que Deus não chamou, não falou para Samuel o que ele queria falar da primeira vez? Você já se parou para perguntar por que Deus não falou da primeira vez? Diga: Deus precisa entender e conhecer que eu tenho consciência, que eu tenho a convicção de que é Ele que está falando comigo. Porque diga: Deus, o que Ele fala é tão importante que Ele quer que não reste dúvida que é Ele que está falando comigo. Se Ele fala, Ele poderia: Deus é Samuel, essa voz é de Deus ou é do meu eu, ou é do homem? Então Deus espera Samuel falar o código, a linguagem dele. Ele disse, ele instruiu como ele deveria falar. Disse sim ou não? Diga: Deus tem suas maneiras, e Ele não vai se manifestar de maneira diferente daquilo que é para Ele fazer. Quantas vezes Samuel, Eli já tinha falado com Deus? Talvez muitas. E Eli disse a Samuel: vai deitar. Eu estou no 9. E há de ser que se te chamar dirá: fala, porque o teu servo ouve. Ouvir aqui não é apenas fala que eu vou te escutar, eu vou ouvir o teu barulho. Isso aqui era um comprometimento. Diga: Deus só fala com quem se compromete com aquilo que Ele fala. Quando Samuel disse assim: fala que teu servo ouve, ele estava se comprometendo. Fala que eu vou obedecer. Fala que eu vou fazer o que tu me mandar. Essa palavra fala que teu servo ouve não é apenas escutar a informação. E Deus queria apenas que Samuel tivesse primeiro noção que era ele, certeza que era ele, e que depois Samuel tivesse comprometido naquilo que Deus ia falar,
ou com aquilo que Deus ia falar. Por isso que todo chamado, Deus não está atrás de pessoas que saibam fazer. Deus está à procura de pessoas que se comprometam a fazer. Samuel precisava apresentar para Deus tempo e disposição. Às vezes você quer que Deus fale aquilo que você quer ouvir, mas Deus quer que você ouça aquilo que Ele quer que você faça. O que é que Deus quer que você faça hoje? Qual é o maior desejo de Deus? Qual é o maior desejo de Deus para você hoje? Depois da sua salvação, diga: salvar outros. Deus estava levantando Samuel para um tempo novo, para um tempo profético. Israel estava vivendo um tempo de mordidão espiritual, de frieza, e Deus queria trazer um avivamento espiritual. Deus quer te levantar hoje como Samuel, aleluia, como a geração de Samuel, aleluia, para trazer um avivamento espiritual, aleluia, sobre a igreja. E avivamento é restaurar outras vozes. Deus quer usar a tua voz para restaurar outras vozes. Deus quer te levantar como profeta, mas para isso Deus quer que você diga: eis-me aqui, e diga: fala, Senhor, que eu vou te ouvir. Aí Deus vai dizer: eu quero que tu se levante de madrugada para orar. Está amarrado, Jesus, eu estou cansado. Vai começar a dar desculpa para Deus. Aquele louvor que tenho trabalhado tanto, né? Tenho trabalhado tanto. Será que você está assim? O que você está dando para Deus? O seu melhor ou a sobra? Qual o momento que você está dando? É o vigor ou o caco? Sabe, querido, por isso que é bom você se levantar cedo e orar a Deus antes de trabalhar. Porque quando você chega do trabalho, você está só o caco. Você está falando coisa com coisa. Então Deus quer fazer coisas extraordinárias. Diga ouvindo a voz de Deus. Não tem nada parecido. Diga mais uma vez: ouvindo a voz de Deus. Nessa noite, ouvindo o chamado de Deus eu vou convidar você para uma missão. E aí quando Samuel diz: eis-me aqui, o Senhor diz para ele: mas está proibido entrar nesse quarto sem orar. Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir tinirão os ouvidos. Presença do Espírito Santo. Está proibido entrar nesse quarto. Talvez o teu chamado hoje é para ganhar a tua família para Jesus. E você está botando desculpa para não vir para a igreja, porque lá em casa ninguém quer nada com Deus, então não vou. Aleluia, quando você vir se posicionar, Deus vai mudar. Talvez para algum Deus está dizendo assim: te posiciona que eu quero mudar a tua história. Teve alguns homens que disseram: eis-me aqui. No capítulo 9 a Bíblia diz que Ananias estava orando. E Deus chama, diz para ele: Ananias. E ele diz assim: eis-me aqui. Não é isso? Aí Deus diz assim: ó, sabia aquele valentão que mata um monte de crente? Sabia aquele valentão que mata um monte de crente? Que bate nos crentes? Sim, senhor. Ele está na casa de um tal de um Judas.
Ele é lá de Tarso, o nome dele é Saulo de Tarso. Mas Senhor, Ananias disse assim: Senhor, tu ouviu o que esse camarada tem feito? Deus disse: sim, ouvi. Pois é, ele tem botado, vai lá, porque ele é um vaso escolhido para mim. Diga: quem ouve a voz de Deus anda pelo que ele diz, não anda pelo que eu vejo. Aleluia! Aquele homem era o homem mais improvável de ser ganho para Jesus, e ele diz: vai e fala. Vou correndo ao teu encontro. Fala. Diz que Deus salva, diz que eu quero salvar, e Deus está te convocando a pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Correndo ao teu encontro. Era fácil a missão para Ananias? Não. Ficarmos em silêncio a sós. Era fácil? Não. Seja E ele disse: Senhor, tu não viu o que é esse homem? Em outras palavras, Ananias só faltou dizer assim: Senhor, tu tá maluco, me mandando eu para a morte? Tu não ouviu falar o que esse homem tem feito? Ei, quando Deus manda, Ele sabe quem é a pessoa lá, mas Ele sabe quem é você, e sabe o que Ele colocou em você, a unção que Ele colocou em você, a ordem. Quando o Senhor te manda ir no lugar, Ele já tem a ordem. E tem algum lugar que Ele diz que nele diz para Ezequiel que ele ouça o que ele deixe de ouvir, mas você tem que ir lá e tem que falar. Isso é missão, irmão. Ele ainda diz: tu tá vendo? Ele diz para Ezequiel: tu tá vendo, Ezequiel? Tu sabe ele ser um caso rebelde. Pois é, então não te faça que nem ele, faz o que eu te mando. Então, o missionário, irmão, recebeu uma missão. Aleluia. Não é confiar em mim, não é olhar para o tamanho da missão, é olhar para o tamanho do Deus que me deu a missão. É o Deus que me deu a missão que vai fazer a diferença. E Ananias foi, e chegou lá, Paulo estava quebrantado, e Deus curou Paulo, e Deus restaurou Paulo, e ele se tornou um grande vaso. Talvez aquela camarada que você diz: eu não vou falar para Jesus porque isso aí não quer nem ouvir, vai me xingar, vai me rebater, vai zombar de mim, para de bobagem. Se Deus te mandou, aleluia, faz o que Deus te manda, vai e fala, que ele ouça o que deixe de ouvir, aleluia, ele saberá que é profeta. Aleluia. Ouça a voz de Deus. Quem tem que primeiro ouvir a voz é você e dizer: eis-me aqui. Não importa se eles ouçam, não importa se eles te chamam de perturbador, que nem Acabe chamou Elias de perturbador. Ele diz: perturbador é tu e a casa do teu pai. Você é profeta, você é missionário, você tem uma missão de Deus: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso é uma missão, aleluia, que nós não podemos fugir, aleluia, desse chamado. Deus chamou você, aleluia, para ser cabeça na tua família. Oh homem sacerdote, te levanta, te põe. Você é o guardião da família, você é aquele que tem que trazer a presença de Deus para a família. É você. Aleluia. Então Ezequiel foi
Nós queremos que as pessoas ouçam a voz de Deus, mas nós somos os primeiros a não ouvir, porque nós só vamos onde nós achamos que vamos ser recebidos. Nós falamos de Jonas, mas nós somos Jonas. Nós escolhemos pessoas. Esse aqui é bonzinho, então vou pregar para ele. Esse daqui não resiste, então vou pregar para ele. Isso é coisa de Jonas, aleluia. Que Deus manda ir para Nínive, ele quer ir para Tarso. Tem muitos vizinhos nossos que nós nem queremos nem dar bom dia. Deus não te chamou para fazer acepção. Chega e diga: sabia que Deus te ama? Ele te ama. Não, quer que eu prove que Ele te ama? Tu tem uma Bíblia aí? E pregue. Aleluia. Temos que parar, irmão, de andar na defensiva, de andar assustado, de andar escolhendo o que nós devemos fazer. Aleluia. Deus está chamando homens que não escolham, que esteja disposto a encarar o que Ele propõe. Aleluia. Então, nós olhamos para esse texto. Aleluia. Glória a Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, 26 em diante, tinha um homem que se chamava Filipe, diácono. Não era Filipe, discípulo de Jesus, não. Ele estava lá e Deus disse assim: corre na estrada que vai para Gaza. O anjo. Deus nem disse o que ele deveria fazer. Deus nem disse o que ele deveria fazer. E quando ele chega lá, ele fica e passa uma carruagem. O Espírito Santo diz: corre atrás. Já pensou se Filipe não tivesse ido? Aquele homem tinha se perdido. Deus não manda eu ir num lugar em que Ele já não fez a obra. Deus, no mínimo, quando Ele me manda no lugar, Ele quer manifestar a sua justiça, para que nós pregamos para aquela pessoa, para que quando vier a justiça, ele não tenha argumento de dizer: Senhor, ninguém me disse que era assim. Como ouvirão se não tem quem pregue? Como pregarão se não for enviado? E eu vou comprar: como enviarão se não tem quem queira ir? O Deus está chamando. E Filipe foi. E foi um sucesso a sua missão. Então Samuel foi. Você acha que era fácil para Samuel chegar para ele e dizer: ei, tu vai ser destruído? Você acha que era fácil, pastor Mário? Não era mesmo. Você acha que era fácil, pastor Ednano? O cara chegar para o sacerdote e dizer: ó, tu tá frito na banha do mosquito. Deus mandou me dizer que vai, ó. Muitos foram falar isso para os reis e morreram, sim ou não? Então ele corria risco. Não era uma missão fácil. Porque como ele era o instrumento, no mínimo ele já sabia que ele estava tomando o lugar dele, que Deus tinha tirado o lugar dele. Diga: não existe missão fácil. Diga: existem missões que são difíceis, mas não existem missões impossíveis. Não existe. Então Deus quer nos levantar. Aleluia. Deus quer levantar uma geração de Samuel. Foram os outros homens que Deus levantou. Vocês lembram da missão de José? Até ele chegar
no lugar que Deus queria o que ele passou? Aí você quer se desviar no meio do caminho. Ei, José, tu está no processo. Deus está te preparando. Você lembra da missão que Deus deu para Moisés? Você viu o que ele passou? Ele teve que deixar o rei no trono. Ele teve que deixar o seu trono real. Ele teve que ir embora. Ele teve que trabalhar no sol quente. Ele nunca tinha feito isso na vida. Ele era príncipe. Ele teve que largar, descer, se humilhar. Teve que ser empregado de alguém. Moisés, até para servir água no palácio, tinha alguém para servir para ele. Deus está te chamando. Quantos estão dispostos? Você reclama da sua família, mas você não quer vir para a casa de Deus para aprender, para ser cheio do Espírito Santo, para que Deus restaure a sua família. Vai continuar reclamando? Ou vai se posicionar como Samuel e vai restaurar a sua geração? A Bíblia diz que daquele dia em diante, nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. Samuel, ele se tornou tão que quando o povo de Israel disseram, não deixe, ore por nós, Samuel disse, Deus me guarde de que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Ei, é hora de decidir antes que a lâmpada de Deus se apague. É hora de se posicionar. Jovens, vocês têm força, vocês têm tempo, vocês têm vigor. Deus chamou vocês para influenciar e não para ser influenciados. Para implantar a igreja no mundo e não o mundo implantar em vocês, ser implantado em vocês. Fique de pé. Eu não vou chamar você aqui à frente, mas eu estou orando para que Deus levante Samuéis, homens que se habilitem a ouvir a voz de Deus, homens que se habilitem a ouvir a voz de Deus e executar. Um dia Deus disse para Samuel, olha aqui para mim, Deus deu uma missão dura para Samuel. Disse, Samuel, vai até a casa de Jessé e unge ali o rei de Israel. Ele disse, se eu for, Saul me mata. Se Saul descobrir, ele vai me matar. Mas Deus disse, vai, Samuel. Se ele perguntar, tu diz que vai adorar a Deus. Tu diz que vai adorar a Deus. Ei, queridos, você está perguntando, Senhor, tu está me chamando para uma missão, mas eu não sei o que devo fazer. Deus disse qual era o filho de Jessé que Davi tinha que ungir? Que Samuel deveria ungir? Não, né? Quando Deus chama para uma missão, nem sempre Ele diz no momento onde é a missão, o que é a missão e quem vai ser o alvo da tua missão. Mas quando Samuel chega lá, ele só diz o destino. Talvez Deus está dizendo, eu quero que você ganhe almas. Mas quem? É só dizer, eis-me aqui. Porque quando chegar algum momento, Deus vai dizer, vai na casa do João, na casa da Maria, leva uma palavra, convida para ir para a igreja, que eu vou salvá-la, que eu vou salvá-lo. Mas você tem medo. Você tem vergonha de convidar seus amigos. Olha, o dono da padaria estava aqui hoje.
ele não se sentiu constrangido de entrar embaixo desse templo. Aí alguém pode dizer: mas o fulano é todo chique. Deus quebra. Lembre que quando você decide fazer, é Deus que vai gerar situações. Deus só quer que você diga: fala que teu servo ouve. Quantos querem dizer fala que teu servo ouve? Olha que Deus vai mandar você ir até pessoas que você nem gostaria de ir. Então eu quero dizer a você que aqui está: as mulheres aqui, você tem conversado, as mulheres que têm marido, você tem conversado acerca do reino de Deus com seu esposo que não é crente? Filhos aqui, vocês têm conversado acerca do reino de Deus com os pais de vocês que não são crentes? Então começa a fazer. E quando Deus chegou lá, foi que Deus foi dizer o que era para ele fazer, quem era. Então Deus só quer que o homem diga: eu vou. Não há missão que não tenha risco, mas também não há nenhuma missão que não seja segura em Deus. Quantos querem ser a geração de Samuel? Diga: eu sou uma geração de Samuel. Diga: eu faço parte da geração de avivamento, a geração que muda a história, a geração que muda a nação. Em nome de Jesus. Então você vai ouvir, vamos adorar o Senhor. Oh, aleluia. Adore ao Senhor. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu faço parte de um novo tempo. Glória seja Está dada. nascendo em minha nação. Eu sou o fruto de uma semente Adore a Ele, diga: que foi plantada há muito tempo atrás. oh, aleluia. Meus irmãos, eu faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Eu sou o fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás. O Senhor chama Samuel, aleluia, que possa se levantar A geração de Samuel com voz profética, está se levantando em todo lugar. Fale com voz profética. A geração de Samuel Está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel Aleluia. está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Geração que depois Saul, geração que unge Davi, geração que unge Saul, geração que unge Davi. Você faz parte desta geração, geração profética, aleluia, geração abençoada, Por um tempo de novo, geração poderosa em Deus. Oh, aleluia. a geração de Samuel está se levantando, em aleluia. todo lugar. A geração
geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Geração Oh, aleluia. que depõe Saul. Comece a orar para o Senhor. Comece a dizer: Deus, eu quero fazer parte dessa geração. A geração de profetas, a geração que aviva, a geração que transforma uma nação. A geração que unge rei, a oração que unge sacerdote, a geração. Oh, aleluia, Deus. De novo. Oh, remandaramaia, calarabachareka. A geração. Oh, remandaramai, coleremanai. Samuel está se levantando em todo lugar. Aleluia. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel Aleluia. está se levantando Faça uma oração a Deus e declare a Ele: Senhor, eu quero fazer. Eu quero fazer uma aliança contigo, Senhor, para me fazer a diferença, assim como Samuel fez. Senhor Deus, restaurar os dons, restaurar as visões, restaurar a tua unção, restaurar o sacrifício saudável e adorável a ti, restaurar novas gerações. Eu quero ser as gerações que unge reis, as gerações que unge sacerdotes, que unge profeta. Eu quero ser a geração que faz a diferença. Eu quero, Senhor, ser uma geração, porque a Bíblia diz que crescia o jovem Samuel em graça. Aleluia, que você venha crescer, aleluia, na graça. Aleluia. Tem alguém aqui que queira ser uma geração de Samuel na sua família e que precisa se reconciliar com o Senhor, entregar a sua vida para Jesus? Não sei. Que queira fazer a diferença, vem aqui à frente. Aleluia. Oh, aleluia. Solta aquele louvor lá, Levi, para mim. Aquele lá que sinto Deus me chamar, da Ludmila. Aleluia. O Senhor quer fazer. Aleluia. Eu creio, irmãos, que Deus muda. Aleluia. Cativeiro. Aleluia. Deus quer levantar uma geração poderosa. Aleluia. Aleluia, a palavra de Deus é poderosa para mudar. Aleluia, não se conforme com a sua casa, com o jeito que está levando, mas se posicione para fazer a diferença. Seja o Samuel, aleluia, que vai restaurar, aleluia, Jerusalém, vai trazer um governo, vai trazer juízo, vai trazer justiça. O Senhor quer fazer. Permita Deus te usar. Permita Deus te usar. Pode dar volume. Aleluia. Permita Deus te usar. Se comprometa a fazer a diferença, a influenciar pessoas para a igreja da mesma maneira que os teus colegas do mundo têm te influenciado. Domine a conversa onde você estiver. Diga que Deus tem promessa. Na hora do recreio na escola, fale de Deus. Samuel, a geração de Samuel, a geração restauradora, uma geração que quer trazer vidas para a casa do Pai, que quer restaurar o sacerdócio. É uma geração
sua casa. Não tema. Não tema. Estou indo ao teu encontro. Diga, eu quero ir ao teu encontro. Vou correr. Ora, mandarama, churiande, calaramandarama, show. Pai querido, eu oro para que tu derrame a unção que tu derramou sobre Samuel e que tu restaure a visão e a audição, o coração. Tu és o nosso Deus. Aqui estão os teus dois filhos aqui na frente. Eles querem fazer a diferença. Eles querem fazer a diferença. Levanta lares para ele fazer células, passo de fé, vida para eles trazer a igreja. Aleluia, aleluia. Levanta, Senhor, em nome de Jesus. Risca, Senhor Deus, o seu nome do livro da acusação do maligno. Escreve no livro da vida. Escreve. Mostra a tua redenção a eles. Sopra com teu espírito. Renova. Dá um espírito renovado. O coração quebrantado. Lava com teu santo sangue. Venha o teu sangue sobre eles. Faça ele fazer a diferença na sua casa. Sopra uma fome, uma sede de ti. Aleluia, uma fome. Coloca o espírito de intercessão que estava na vida de Samuel. Tu és o Deus. Levanta geração de Samuéis. Levanta, Senhor. Eu oro para que a tua unção se apodere deles e que ele seja levantado, porque Samuel orou sobre o Davi, a qual deles gerou o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Tu és o teu poder, Senhor, domina sobre tudo. Tu és um Deus de poder. Então venha sobre a tua igreja, encoraje. Sopra um vento de autoridade. Dá missões. Designa, Senhor, decreto. Designa, Senhor, decretos. Designa decreto. Designa, Senhor. Senhor, assim nós oramos. No nome de Jesus. Pai querido, tu és o grande Deus. Leva a tua igreja na tua santa paz. Nós te louvamos por este momento, por a tua palavra, por este seminário, por esta reflexão, Senhor. Não permita que a lâmpada se apague. Desperta os teus filhos antes que a lâmpada se apague. Desperta teus filhos antes que a lâmpada se apague. E que a escuridão tome conta de tudo. Gera Samuéis. Gera Samuéis, Senhor. Gera Samuéis. Samuéis é aqueles que nascem de uma mulher estéril. É aqueles que nascem de um ventre que não se esperava, de uma oração que não se esperava. Samuéis é aqueles que estão gerando do improvável. Senhor, gera esse Samuel que está no seu lar, esse Samuel que está assistindo esta live. Gera no coração dele, no coração dela, a tua presença, Senhor, e faça que a tua redenção seja manifesta, Senhor. Pai querido, assim nós te glorificamos, no nome poderoso de Jesus. Você que nos assiste pelas redes sociais, nós convidamos você a fazer uma visita, aleluia, aqui na Djalma Dutra, número 290, bairro Nossa Senhora das Graças.
Também convidamos você a fazer parte do projeto Missionário Semeadores do Reino, a contribuir com a obra em Moçambique. Que Deus te abençoe e derrame bênção sobre a sua casa e sobre a sua família em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Você que vai trazer dízimo, oferta, por gentileza, venha até aqui. Aleluia. Os que não